Rapaziada, mais um vídeo. Antes de tudo, queria agradecer a você que está chegando agora. Queria falar para vocês que você tem um propósito e esse propósito é passar no concurso da sua vida. Pode ser o da PMCE, pode ser o da PMPB, qualquer que seja o concurso. Mas olhando agora dentro do seu olho, meu irmão, não desiste dessa caminhada. E para isso, falo para vocês que você deve se manter motivado, deve estudar de forma correta. A gente tem um grupo lá no WhatsApp, onde você tem motivação, questões e materiais de graça. Tudo isso para você que está aí do outro lado. Mas antes de tudo, basta apenas se inscrever. Então, ajuda a gente apenas se inscrevendo. A gente não está vendendo um curso nem nada. A gente só está pedindo para você que está vendo esse vídeo se inscrever. Assim como você, eu também sou uma pessoa que está estudando para concurso, que já passou, que já teve dificuldade, que já virou subjúdice. Rapaziada, eu já passei dentro das vagas na T1 e virei subjúdice. Essa é a vida do concurseiro. Mas eu não desanimei e estou aqui dando minha cara a tapa, ajudando pessoas na internet sem cobrar nada. Então o mínimo que eu peço de vocês é que se inscrevam no canal. E sobre esse concurso da PMCE, eu queria falar para vocês sobre o erro de direito, o erro de fato. Pessoal, o erro de direito, quando cai na sua prova, quando falar erro de direito, pessoal, você lembra de o quê? De faculdade, você lembra de, eu até brinco, você lembra de a OAB, direito, bacharelado. A pessoa que faz direito, ela é o quê? Ela tem que saber de quê? De lei. Então, o que é o erro de direito? É o erro sobre que você supõe lícito um fato sobre um erro de interpretação de lei, rapaziada. E o que é que ela faz? Ela é substituída pelo mais grave, né? Quando a gente, salvo se tratando de crime que atente contra o dever militar. Ou seja, se o crime atente contra o dever militar, e você não vai ter isso, não vai ter atenuação, tá? Ou vai ser substituída pela mais grave. No caso, quando é contra o dever militar, isso não acontece. Supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação de lei. Esse é o erro do direito. Então, lendo todo o artigo agora para vocês. A pena pode ser atenuada ou substituída por uma menos grave, quando o agente, salvo em crime se tratando de dever militar, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação de lei. Então você sempre lembra, falou em erro de fato, lembra de direito, de OAB e lembra de lei. E lembra que não pode ser crime contra o dever militar, tá? E o erro de fato, pessoal, você pode ter duas coisas. O erro de fato, pessoal, você lembra desse bizuzinho aqui, ó, tó e o tó. O erro de fato, ó, isento, ó, é uma besteirazinha, pessoal, mas na hora da prova é o único erro que vai isentar a pena. Quando a prática do crime, ao praticar um crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que constitui a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Ou seja, você que está aí patrulhando depois de passar na PM do Ceará ou em outro concurso, você está lá. Aviste um cara sacando uma arma, mas o cara na verdade estava sacando o celular e você atira. Você supõe que aquele fato seria um roubo, mas não foi. Então, você vai ser isento de pena. Esse é mais ou menos o erro de fato. Você supõe que uma coisa era aquilo, mas na verdade não era. Você pensava que era um crime, mas não era. É uma explicação meio chula, mas o que você tem que levar de principal para esse concurso é isso aqui. Fato isento. Leva esse mnemônicozinho, que é o único erro que isenta a pena. O erro culposo. O próprio nome já diz, rapaziada. Se o erro deriva de culpa, a este responde o agente se o fato é punível com crime culposo. Ou seja, tem crimes que não admitem modalidade culposa. Então, pessoal, fica ligado. E o erro provocado. Se o erro é provocado por terceiro, responde o agente a título de dolo ou culpa. Sempre se atente ao nome. O próprio nome do erro, rapaziada, te leva à resposta, tá? A gente pode agora também, pessoal, o erro de pessoa, pessoal. Eu sempre dou uma explicação chula. Joãozinho vai lá e, no caso, ele atenta contra sua esposa. Comete um crime sobre a sua esposa. Ele vai lá e vai fazer um crime de feminicídio. Mas, sem querer, ele acerta uma pessoa diferente da pessoa que era sua esposa lá. Era sua mulher. Pessoal, ele vai cometer um crime e vai responder, por mais que ele tenha acertado uma pessoa diferente da esposa dele, ele vai responder por feminicídio. Por quê? Porque o erro de pessoa, vejam bem o que é que diz a lei. Quando o agente, por erro de percepção ou uso dos meios ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que realmente pretendia atingir.
Ou seja, por mais que ele acertou outra pessoa, mas ele pretendia acertar a mulher dele, então ele vai cometer o crime de feminicídio, por mais que ele tenha acertado não a mulher dele, mas outra pessoa. Devem-se ter em conta as condições, não as condições da qualidade da vítima, mas a das outra pessoa para a configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação, atenuação da pena. Ou seja, pessoal, mais uma vez, se você atira contra sua mulher no feminicídio lá e atinge outra pessoa diversa dela, você responde, um exemplo, tá, pessoal, pelo amor de Deus, você responde por feminicídio por mais que você tenha acertado outra pessoa, porque o que vale é quem você queria acertar. E vamos agora sobre uma questão de fixação. Um policial militar, durante uma operação noturna, acredita que um indivíduo corre em uma direção para atacá-lo com uma arma. Por erro plenamente excusável, atira e depois percebe que o suposto agressor estava desarmado e buscava abrigo. Com base nessa situação, pessoal, lembra que eu falei? Você supõe que um tal ato seria um crime, mas não era? Você achava que ele ia puxar uma arma, mas não puxou? O próprio exemplo que eu falei é o erro de fato. Então você é isento de pena. Espero ter ajudado. São assuntos que vai cair na sua prova, a diferença de erros. Espero que tenha ficado uma explicação que você conseguir entender. Lembra do mnemônicozinho lá que falou de fato isento? Eu sei que é besteira, mas isso vai te levar para a prova. Se cair, você vai conseguir acertar a questão. A gente não quer dar aula, a gente na hora da prova só quer acertar a questão. Então tenta a semelhança, algumas coisas que fazem com que você decore ou aprenda aquele tipo de artigo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, onde a gente vai motivar você, vai ajudar você e vai falar dicas de concurso, entre outras coisas lá. Tamo junto e até o próximo vídeo.